com a nossa convidada especial, já cativa aqui no time de colunistas do Morning Show, entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana. Doutora Karina Pirro está aqui com a gente, se juntando ao palco do Morning. Beleza, querida? Tudo bem, graças a Deus. Show de bola. A gente segue adiante aqui, até porque é importante ter a tua presença aqui hoje, até para a gente se debruçar aqui e tentar construir uma visão, ou pelo menos repercutir um caso que tem um reflexo assim, relevante aqui, de modo geral, na vivência da vida nacional brasileira. E no caso, eu me refiro a um caso em Recife, tá, pessoal? E uma mulher de 23 anos no centro desse episódio, ela que foi filmada esfaqueando o ex-companheiro dentro de casa, enquanto ele segurava o filho de 11 meses nos braços. E alegou que agiu em legítima defesa. As imagens já dão a entender outra coisa. David Tassi, que história inacreditável. Marinho, uma história que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, ali na Grande Recife, né? E chama bastante atenção porque, segundo essa mulher, ela era ameaçada constantemente. Inclusive, uma das imagens mostra que o homem estava com uma peixeira, né? Um facão de grande porte aí, ameaçando essa mulher. E ela, então, num ato extremo, acabou dando um golpe de faca nele. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher tem 23 anos, o filho que estava no colo desse homem tem 11 meses e ele tinha 30 anos. E agora ela está presa, né? Mas a defesa argumenta legítima defesa. E como é que fica o filho de 11 meses nessa história, né? Eu acho que é o caso mais extremo da famosa sabedoria popular, doutora Karina, que 2 errados não faz um certo. E acabou que um pagou com a vida e o outro, com certeza, no caso a mulher, ainda que super perseguida, e acho que isso está mais do que provado e pacificado, acabou expressando essa raiva dela represada, matando o próprio marido, pai do filho dela. Tudo desmoronando, né? Não tem nenhum cenário onde isso fica minimamente razoável, né? Não, e o pior é que isso não é um histórico isolado, né? É só mais uma história no Brasil. Exato. De violência. E a gente está falando aí, de repente, até de uma violência mútua. Porque a gente tem a tendência a sempre falar quem que está certo e quem que está errado. E muitas vezes o casal pode ser violento. A relação pode ser violenta. Delegado Gustavo Mesquita, sua primeira impressão diante desse caso bárbaro? É um fato trágico, muito triste, né? Que pode ser analisado tanto do ponto de vista social, moral e jurídico também. Isso aí reflete, de fato, a doença a qual as famílias brasileiras, de um modo geral, estão expostas, a doença da agressividade, muitas vezes mútua. Estava lendo sobre o caso, de fato, há uma alegação dela de que ela já era vítima de constantes ameaças. Claro que tudo isso precisa ser apurado. E se agiu em legítima defesa, agiu bem e agiu para preservar a sua vida, até mesmo do seu filho. Agora, talvez, se nós tivéssemos já uma atuação estatal prévia, no momento em que deveria haver, com a devida denúncia, não sei se ela já tinha feito a denúncia à justiça, mas é importante sempre lembrar que há mecanismos hoje legais e de justiça que estão à disposição para defender a mulher. Medida protetiva, por exemplo, se esse sujeito tivesse já afastado do lar sob efeito de uma medida protetiva, estaria com a sua vida preservada, estaria vivo aí, né? Então, a importância é sempre lembrar, e as mulheres, é uma loucura, de maneira geral, vítimas de qualquer tipo de ameaça ou violência doméstica, seja física, moral, psicológica, sempre denuncie, porque a lei, a polícia e a justiça está aí para servir vocês e proteger. A gente, aqui e no pano de fundo disso tudo, sejamos sinceros, né, doutora Karina, a gente está, enfim, vivendo em torno, talvez até fazendo parte, para não parecer também o menino do presépio aqui, enfim, eu acho que todo mundo vai se identificar dessa virtualização excessiva das relações humanas e essa linha entre vida real e vida virtual ficando cada vez mais borrada e isso tendo consequências trágicas na vida real de carne e osso. Então, será que é possível, nessa altura do campeonato, eu creio que sim, eu quero ouvir tua opinião qualificada, será que é possível realmente descobrir se o nosso parceiro é uma pessoa tóxica e possessiva antes que isso acabe desaguando para uma tragédia ou algum ato que a gente se arrependa? Com certeza, tem muitos sinais, eu acho que todos, não só mulheres como homens também, vale, né? Porque às vezes o homem também vive agressão no lar, então o delegado falou muito bem sobre as mulheres buscarem ajuda e os homens também devem buscar quando isso acontece, ou ambos, né? Vocês sabem que eu vou dar uma metáfora bem simples. Imagine que você entrou numa loja e que você foi recebida de uma forma que você sentiu medo, ou você sentiu humilhada, ou alguém colocou uma faca em você para te ameaçar, certamente você não acharia isso normal. Algumas coisas que as pessoas vivem em casa
se elas perguntassem se em outros relacionamentos isso acontecesse, se elas achariam normal. O grande problema é que nós estamos normalizando a agressão na relação. Coisas que vocês vivem em casa que vocês certamente não aceitariam em outro lugar. Então, são esses sinais de você sentir medo. Tem medo de você falar e o outro ter uma explosão, de se sentir humilhada, de se sentir encurralada, controlada ou controlado. Tudo isso para os dois lados, tá? Tô falando no feminino, mas no masculino também. Distanciado das pessoas, porque está recebendo sempre uma orientação de que os outros, né? Eu quero você para mim, essa sensação de posse. Então, tudo aquilo que te tira do eixo e que te deixa num estado de alerta e que não seria normal num outro relacionamento, é um sinal de toxicidade ou de agressão. Mas, doutora, as pessoas elas mudam com o passar do tempo, porque a esperança é justamente essa, né? Porque a pessoa vai lá, agride, ameaça muitas vezes, aí a outra, o companheiro fica assim, mas ela vai mudar com o passar do tempo. E ainda mais quando tem um filho, né? Que existe uma expectativa de não acabar com aquela família, de seguir nisso. Como lidar com isso? Como perceber a hora de partir, por assim dizer? São ótimas perguntas e se a gente for pensar, uma coisa incrível, mas relacionamento exige habilidades. A gente não aprende essas habilidades. Inclusive, é muito comum em relacionamentos conflituosos e agressivos, eles terem históricos na família de agressão e não sabem como resolver conflitos sem ser de uma forma explosiva. Então, respondendo, se essas pessoas não tiverem algum tipo de cuidado e orientação, por si só é muito difícil mudar. Agora tem o ciclo da violência doméstica, né, que nos prova isso, e eu assisti isso durante a minha atividade profissional como delegado de polícia, e eu acredito que infelizmente esse ciclo ele é real, uma vez que o indivíduo ele já perdeu o respeito, ele foi para uma ameaça ou uma agressão, quando a pessoa perdoa, ele passa por aquela fase de arrependimento, remorso, redenção, até procura de alguma maneira ser mais carinhoso durante determinado tempo, mas a tendência é que depois ele volte a praticar o mesmo ato e volte ainda mais grave. Pior, né? isso mesmo. Então, eu particularmente, eu penso que diante do primeiro fato, tem que cortar pela raiz e se afastar, porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que pensar em si, né? Preservar a si, aos seus filhos, enfim. E quando ela dá uma chance e continua, ela vai abrir espaço para sofrer de novo uma agressão e talvez pior. Exatamente. O ciclo da agressão, acho que todo mundo deve conhecer, que é essa escalada de ameaças, de humilhações, que geralmente chegam num pico, que às vezes é um pico de agressão verbal inicialmente, e depois vem num desculpa, e ainda tem que tomar muito cuidado que às vezes é assim, desculpa, eu não costumo fazer isso, foi você que me gerou esse nervosismo, se você não tivesse feito isso eu não teria ficado nervoso, que é exatamente o que o agressor ou a agressora faz, de te deixar confuso e achar que foi você que provocou. E aí pede perdão, nunca mais vai acontecer. E aí, como o delegado falou, começa o ciclo novamente, sempre pior. Doutora, mas como sopesar? Porque eu acho que existe uma visão até clara, às vezes social, de que o físico, ele é errado. Então, a agressão física, ela é errada sempre. Mas existe uma construção de o que é agressão verbal, que eu acho que é muito perdida. Que as pessoas, às vezes, pensam, brigar é normal, xingar é normal, ameaça é normal. E existe uma normalização da agressão verbal. Como que a gente percebe? Como que a gente ajuda? Como que a gente percebe? E por que isso acontece? Porque eu vejo, assim, em alguns relacionamentos na minha família, situações que eu fico pensando, isso aqui, pra mim, é abuso. Mas pra eles, não, é briga, normal. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Existe toda essa construção. Então, como ver o momento em que sai do normal e não, isso é uma violência? Como ter essa percepção e como ajudar? Perfeito, e na verdade isso é muito falado mesmo, não sei se é uma coisa até cultural do brasileiro, de achar que brigar é normal, falar alto é normal, o conteúdo do que se fala, o tom de voz. Então assim, eu vou falar minha opinião, tá? Não é necessário ter briga se você consegue se comunicar, começa por aí. E isso exige uma habilidade que a gente não tem, por isso que a gente fala que é normal, porque não sabe fazer. E como a maior parte não sabe fazer, então fala que é normal. É errado, né? Qualquer tipo de aumento de tom de voz e de agressão é errado, verbal.
O que a gente precisa é aprender a se comunicar, falar das suas necessidades, Doutora, sem precisar aumentar o tom de voz. Falando em aprender, né? Eu acho que, enfim, eu faço questão aqui de mencionar algo que a gente estava se falando até antes do programa, até porque no exterior há cursos sendo oferecidos, Isso. não? Cursos pré-casamento que estão bombando, tá? E já virando moda entre os futuros pombinhos, futuros casais, e o que são, afinal de contas, doutora, por favor, esses premarital counseling courses, né? Esses cursos de aconselhamento pré-matrimonial, né? Como são chamados pelo visto, né? E que ensinam os casais a se prepararem para o casamento, se precaverem e realmente conseguirem ali criar um alicerce forte, né? Isso mesmo. Nos Estados Unidos tem até uma autora que chama Joana Dávila e ela comenta, né, sobre esses premarital counseling, que são encontros que aqui no Brasil é muito interessante, porque quando você vai casar, em geral, quem oferece esse tipo de cursinho é sempre a igreja e ela tem um pedacinho do tempo com o padre falando do matrimônio do ponto de vista de sacramento, né? E com outras pessoas que são leigas te orientando, que não necessariamente têm formação. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse curso que você mencionou é feito por terapeutas especializados em relação ou até psicólogos. E essa Joana Dávila fala que deveria ser antes ainda. Porque lá, nesse curso, você já escolheu a pessoa. E, de repente, se você escolheu um agressor, já dançou. Então, o curso deveria vir antes. Total. E aí que ela apoia a ideia de ensinar habilidades relacionais, né? Que ela chama de romantic competence. Olha só. Competências... legal, né? Eu acho muito interessante. Seria muito legal ter no Brasil também. Eu acho que o Brasil, que sempre importa, na maioria das vezes, mal, tardia e porcamente as tendências americanas, pelo menos vamos se basear nas coisas boas também aí. E trazer aqui para o Brasilzão. E o que foi definitivamente interessante foi o Morning Show de hoje, que vai se despedindo só de quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Tem o Pânico daqui a pouco para vocês. Morning Show fica por aqui. Amanhã às 10 estamos de volta. Tchau! Em frente aqui para todo mundo nos assistindo. Algum comentário final aqui, Jasper? Não, eu acho essa ideia maravilhosa. Eu super faria, não em processo de casamento. Eu acho que deveria ter isso, assim, quando você tá namorando, você tá lá. Porque é difícil construir uma relação saudável e ninguém é preparado para isso, né? Então, como tem aquela literatura ali para quem tá esperando um filho e aprende, faz tudo isso, eu acho que deveria ter para casais também, com uma facilidade maior. Sem papo de coaching. Existem bons coaches, mas sem papo de coaching furado, com especialistas capacitados para ajudar nisso. Esse do casal, com certeza, vai ter uma demanda grande, mas acho que mais ainda se tivesse um curso para aprender a ser humano nos dias de hoje, dado essa fusão entre mundo virtual, mundo e mundo real, né? Enfim, muitas pessoas nas redes sociais aplaudindo o que claramente é uma possessividade excessiva, um relacionamento flagrantemente tóxico, mas muita gente achando que olha só a dedicação amorosa dessas pessoas, quando no fundo tem ali as entranhas estão completamente apodrecidas, né? A parte interna da relação está completamente destrutiva.